Broadcast Político estreia hoje o Papo com o Editor, um novo programa semanal que entrevistará lideranças políticas do país e será conduzido por editores do Serviço de Informação em Tempo Real do Grupo Estado. Nesta primeira conversa, o convidado é o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. Eu sou Gustavo Porto, editor do Broadcast Político, e Camila Turtelli, nossa repórter em Brasília, nos acompanhará. Bom dia, presidente, muito obrigado por nos atender. Bom dia. Prazer estar aqui. Presidente, a gente pode começar essa conversa, assim, mesmo num momento de crise aí, sem precedentes, né, por conta do coronavírus, o conflito político entre o executivo principalmente por parte do presidente Jair Bolsonaro e o legislativo continua. Esse cenário já foi visto em 2019, e mesmo assim o Congresso aprovou aí a reforma da Previdência, né, presidente? Presidente, quem dá sustentação para o governo hoje? Olha, no parlamento, muito poucos deputados, mas o parlamento hoje tem a noção da sua responsabilidade, do seu papel, da sua importância. Da mesma forma que ano passado aprovamos a PEC da Previdência, comandado pelos líderes, parte dos líderes, claro. Da mesma forma, semana passada votamos a PEC do orçamento segregado, a PEC da guerra, como alguns chamaram, também toda produzida, nesse caso, pensada, claro, por muitos fora do parlamento, mas da sociedade, Roberto Afonso, ouvimos juristas, ouvimos muitos quadros e construímos, claro, um texto da Câmara dos Deputados com apoio de todos os partidos do texto principal. Saímos com 500 votos, uma matéria muito difícil. Então, acho que a Câmara, o Congresso como um todo, vem demonstrando responsabilidade independente da relação com o Poder Executivo. No passado, as relações políticas elas eram ruins, isso impactava nas pautas do Congresso. A nossa intenção é que a pauta da Câmara, pelo menos, ela não seja impactada por conflitos, mas ela seja impactada por soluções, principalmente num momento como esse de grande crise que passa o nosso país e o mundo. O conflito vem de onde, presidente? O conflito vem de onde? Eu acho que vem, na maior parte das vezes, vem do governo, que não tem interesse no diálogo, tem uma base do governo que é contra esse diálogo, e acho que às vezes ele fica muito pressionado por essa base das redes sociais. Eu acho que o que é importante é que a gente precisa entender que o governo foi eleito, ele não necessariamente é obrigado a fazer um governo de coalizão, ele faz o governo da forma que ele entender. E é claro que o parlamento também tem que ter a liberdade para, respeitando a harmonia dos poderes, cumprir parte da agenda do governo, trazer parte da agenda da sociedade, dos estados e dos municípios através do Senado. Então, o importante é que a gente respeite a palavra harmonia, que está escrita na nossa Constituição. Agora, a independência, ela está garantida. Um governo que quer mais independência do poder legislativo, no passado, teria a construção de muitas pautas bomba. Mas eu acho que o Congresso tem mostrado uma responsabilidade e a compreensão que o governo brasileiro, né, o Estado brasileiro, ele não é só o Poder Executivo. Né? Quem governa, quem executa é o Poder Executivo, mas quem governa é o Executivo e o Poder Legislativo. Né? Então, eu acho que essa compreensão é importante. Eu digo sempre aos deputados, nós queremos criar uma despesa, não agora, nesse momento de crise, nós temos que criar despesa, não tem outro caminho. Né? É o governo federal que comanda esse processo. Mas, em outros momentos, nós queremos criar uma despesa, que espaço do orçamento nós vamos encontrá-la. Então, acho que essa responsabilidade entre causa e efeito é muito importante. Presidente, ontem o senhor sinalizou que o Plano Mansueto deve ficar para um outro momento, quando as decisões de curto prazo não forem tão emergentes, e que deve ser apresentado um novo projeto para socorrer os estados e municípios. O que o senhor pode adiantar sobre esse projeto? Quando que ele deve ser apresentado? E, principalmente, o que pode ser feito para solucionar a questão da queda da arrecadação de ICMS nos estados e municípios? Nós vamos votar hoje. Nós temos o projeto de lei que se chama o Plano Mansueto, que é um guarda-chuva, trata de muitas coisas, mas nós entendemos que, nesse momento,
a votação da forma como estava sendo articulado o plano Mansueto, nós íamos perder o controle da votação do plenário e íamos votar muitas coisas de médio e longo prazo que seriam, do nosso ponto de vista, essenciais ao futuro dos estados, né? Pela preocupação de todos. E como era um plano de médio e longo prazo, muitos governadores que não estavam ali atendidos, era um plano de recuperação de estados, né? Então muitos não estavam ali atendidos, só a pressão por muitas emendas, né, para conseguir resolver exatamente um curto prazo. Então, se há essa mistura e uma pode contaminar a outra, né, o importante é que a gente resolva exatamente a questão do ICMS, pelo menos por 3 meses, essa é uma das ideias, né, que a gente consiga abrir um espaço que seja horizontal, que seja igual a todos, para que todos possam ir ao mercado pegar empréstimos. Eu acho que são duas questões fundamentais que nós precisamos tratar nesse texto. Então, a gente consolida o texto naquilo que é emergencial, naquilo que é urgente, não deixamos que a questão de curto prazo contamine o longo prazo, nem a favor nem contra. É óbvio que nem a favor nem contra, né? Tudo tem bônus e ônus. Agora, eu acho que o maior ônus é a gente começar a contaminar o futuro, né, sem ter a certeza da receita para que esse futuro, essa despesa, seja criada de forma permanente. Então, acho que a gente organizar o curto prazo, né, dando tranquilidade aos governadores, estamos tentando concentrar nisso, são os pontos que dão mais consenso, somado, claro, à suspensão da dívida dos estados, que é uma coisa que já estava consensuada, inclusive anunciada pelo próprio governo federal. Presidente, nesse sentido, né, com essa meio postergação do Plano Mansueto, existem outros projetos que eram prioritários também, né, como a reforma tributária e a reforma administrativa, que sequer foi enviada ainda pelo governo, enfim, o senhor chamou até de reforma fantasma. Esses projetos ficam para depois da crise do coronavírus e vão ser priorizados nesse curto prazo mesmo? Eu acho que a reforma tributária, eu acho que mais umas 2 semanas, eu acredito que a comissão mista possa voltar a se reunir, né, por videoconferência. Eu acho que ela pode continuar, os debates podem continuar, para a gente não perder muito o nosso cronograma. A administrativa, eu acho que passado essas primeiras semanas, né, no momento que o governo resolver encaminhá-la, nós estamos prontos para discuti-la. É uma reforma fundamental. Agora, mais do que nunca, a melhoria da qualidade do transporte vai ser fundamental. Nós vamos ficar com uma dívida muito grande, então é importante que cada real, né, nos próximos anos, que entre no caixa do governo, ele tenha um gasto, uma qualidade no seu gasto melhor, né, que a gente melhore a eficiência do poder público, que a gente possa, ao longo dos próximos anos, reduzir o espaço das despesas correntes, para que a gente tenha mais recursos para investimento, junto com o setor privado, em parcerias público-privadas, junto com estados e municípios. Então, a reforma administrativa, depois dessa crise, depois de passar a crise, eu acho que ela vai ter um papel muito importante, como também a reforma tributária. Nada mais importante que melhorar a produtividade do setor privado. E aí você tem um caminho que é fundamental, que é a simplificação do sistema tributário, claro, e a melhoria da infraestrutura, entre outros temas. Mas eu acho que no setor privado a reforma tributária talvez seja um ponto fundamental. Por isso que eu acho que ela deve ser retomada, o seu diálogo, já nas próximas semanas, para que o nosso cronograma não fique muito atrasado em relação ao cronograma inicial previsto pelo relator e pelo presidente da comissão mista. Presidente, o senhor consegue fazer algum tipo de previsão, desenhando aí no melhor cenário e no pior cenário, quando que a economia brasileira pode voltar a crescer? Olha, eu acho que o nosso grande desafio vai ser ter capacidade de organizar, né, a retomada do crescimento. Nós está longe ainda para a gente prever quanto é que vai cair a economia esse ano. Quanto é que vai ser o déficit primário? Vai ser alto. Então, tudo isso terá impacto, né, na possibilidade de recuperação da economia. Os estados também. Né, se a gente for muito longe no apoio aos estados também, eles perdem a capacidade da sua recuperação no segundo momento. Mas, sem dúvida nenhuma, no segundo semestre, o governo já vai ter que começar a pensar em políticas. A PEC da guerra, ela não está restrita, né, à questão da saúde. Ela fala lá, economia social, porque nessa retomada, inclusive a retomada de obras, estão quase prontas, tem um volume de obras a serem retomadas, então o próprio Estado vai precisar ser, nesse primeiro momento,
um indutor importante dessa recuperação. Mas é claro que, pelo menos no próximo ano, a gente vai ter algum comprometimento de crescimento pela crise que estamos passando agora. Eu não acho que vai ser simples crescer muito no próximo ano. Acho que no próximo ano ele vai ter que ser muito bem organizado e pensado pelo governo federal, pelos estados, para que a gente possa ter uma recuperação, pelo menos num ritmo um pouco melhor, para que a gente possa, de fato, tentar sair dessa crise um pouco mais. Mas não é simples, né? Alguns acreditam que essa crise pode ser parecida com a de 2008, né? Que cai muito rápido e volta muito rápido, mas a maioria dos economistas que eu estou ouvindo não está com essa previsão. A previsão é um pouco mais pessimista que esse pensado por alguns economistas, e pelo menos os que eu estou ouvindo ainda são a minoria. Presidente, hoje o presidente Jair Bolsonaro tem uma reunião, está tendo uma reunião nesse momento com o ministro Luiz Henrique Mandetta da Saúde. É uma reunião que ocorre 2 dias após quase o ministro ter sido demitido pelo presidente. O senhor acha que esse clima de fritura ao ministro continua ou isso vai passar ao longo do tempo, já que o presidente parece estar sendo convencido pelos militares, pela ala militar do governo, de que a presença do ministro Mandetta é fundamental para o controle aí da pandemia no Brasil? Olha, bom saber dessa reunião. Acho que tomara que o presidente e o ministro encontrem uma convergência, um caminho para que eles possam, pelo menos publicamente, que eles possam estar unidos, né? Que o presidente compreenda que a área técnica tem que prevalecer, mas eu acho que sair dessa reunião uma convergência de pensamento, né? Que a gente tenha mais tranquilidade, ou toda a sociedade, que o ministro falando uma coisa, o presidente outra. O ideal é que eles possam caminhar na mesma linha. A gente está vendo, pelo menos nesse primeiro momento, as nossas curvas de crescimento da contaminação do vírus, elas estão ainda pequenas, o que mostra que as decisões até agora parecem, pelo menos do ponto de vista das curvas, elas estão acertadas. Então, seria importante que dessa reunião saísse, né, uma boa pactuação entre os dois, para que todos juntos trabalhassem em conjunto, no mesmo caminho, para o enfrentamento da crise em todos os campos. Presidente, ainda sobre o assunto Mandetta, no dia em que houve uma especulação forte sobre uma demissão do Mandetta, o presidente do Senado, seu colega de partido, Davi Alcolumbre, fez uma ligação para o ministro Ramos e disse que demitir o Mandetta, nesse momento, seria um grave erro e que teria uma reação forte do parlamento, do Congresso. O que seria essa reação? Existe alguma possibilidade de impeachment, caso o presidente demita o Mandetta, de pedido de impeachment? Foi o presidente Davi, a posição do Senado. A Câmara, claro que é a minha posição, óbvio. O Mandetta faz um ótimo trabalho. O ideal, como eu disse, é que os dois saiam dessa reunião unidos, pactuados pelo bem de todos. É isso que a gente espera, para isso que a gente tem trabalhado. Claro que, às vezes, a gente tem aqui ataques, mas o ideal é que a gente tenha pouca divergência nesse momento. Vamos concentrar todas as nossas divergências, utilizá-las com muita força, mas depois que essa crise passar. Eu acho que é o melhor caminho e eu torço para que o ministro e o presidente saiam unidos dessa reunião de hoje. Presidente, em relação às eleições municipais, o senhor tem dito aí que não é hora de tratar de eleições, mas o calendário de ritos aí necessários até outubro já está bem apertado, né? E o judiciário, o STF, falou que é uma decisão do parlamento para ser tomada. O parlamento entende que é uma hora de adiar e de prorrogar mandatos ou ainda não? Olha, eu sou contra prorrogar mandato. A última prorrogação de mandato foi em 80, na ditadura. Prorrogar mandato para além do prazo, prorrogar mandato, claro, além do prazo dos 4 anos, é abrir uma ferida constitucional muito grande, né? Um risco muito grande, não nesse governo. Eu digo que o presidente Bolsonaro já decidiu que não quer ter maioria no parlamento. Então, nesse aspecto, não é ele o problema, será ele o problema, só para deixar isso claro. Mas, no futuro, isso abre uma ferida na Constituição muito grande, num tema que, do meu ponto de vista, é até cláusula pétrea,
Agora, adiar a eleição por 30, 40, 50 dias, eu não vejo isso seja um problema dentro do mandato, seria o ideal. Até porque, se você olhar com cuidado a Constituição hoje, você vê que cada município, vamos dizer que não tem eleição. Se o Supremo decidir alguma PEC sobre prorrogação de mandato, hoje vai ter que decidir pela inconstitucionalidade dela. E aí o que sobra na Constituição? Sobra a hipótese de quem é que assume no lugar do prefeito. Aí você vai ter que olhar a lei orgânica de cada município. Cada município tem uma lei orgânica. Belo Horizonte tem uma, o Rio tem outra, né? O Rio é o TCM. Né? O Belo Horizonte parece que é o procurador-chefe do município. Então, é uma confusão muito grande. Então, o ideal, claro, se tivéssemos a previsão do coronavírus fosse chegar a novembro, eu diria, talvez atrasar um mês fosse uma coisa inevitável, no momento de, vamos dizer, de uma guerra sanitária. Agora, se a previsão é que agosto é o momento mais que mantém a curva ainda alta, caindo em agosto. Então, nós vamos ter setembro melhorando, então talvez em outubro seja ruim para ter eleição, mas em novembro eu não vejo problema. Então, eu acho que a gente tem que ir avaliando com cuidado essas questões para que a gente não tenha um problema institucional futuro que seja muito ruim para a nossa democracia. Presidente, a sucessão da Câmara, o senhor acha que pode ter uma prorrogação também? Pode vir a atrapalhar a crise? Pode ter um efeito? A Câmara é em fevereiro só, está longe. Só 1º de fevereiro. Acho que ela não tem conexão com a crise. Presidente, para a gente encerrar essa entrevista, antes de agradecer ao senhor, eu queria saber como é que está aí o confinamento em família aí, né? A gente sabe que o senhor tem muitos compromissos fora, sempre durante o mandato, agora tem que ficar mais em casa. Como é que está o confinamento aí com a filharada toda por aí? As crianças ficam numa parte, com a Patrícia, né? E eu fico na sala, recebo poucas pessoas, alguns líderes, sempre com distanciamento 2 metros, pelo menos, né? A mesa aqui de reunião é grande. Eu fico sempre nesse ambiente aberto da sala aqui da residência da Câmara, que é uma coisa importante, né? Que os médicos têm dito. E menos o calor ou o frio, a possibilidade de deixar o ar circular, de deixar as janelas, as portas abertas, talvez isso ajude muito mais. Né? O problema não é o frio, o problema é a circulação do mesmo ar, do mesmo ambiente, onde precisa usar calefação, porque parece que no frio o vírus tem sido mais duro. Né? E parece que nos ambientes mais quentes o problema não é o calor, mas parece que é a possibilidade de trabalhar com as portas abertas, com a circulação de ar, talvez seja um ponto importante. Então, a gente faz assim, para que a gente possa continuar trabalhando e respeitando as normas do Ministério da Saúde e da OMS. Eu acho que é importante que todos cumpram essas determinações. Presidente, muito obrigado pela participação nesse primeiro papo com o editor. Eu queria agradecer muito a sua participação, agradecer muito a Camila Turtelli e o pessoal que fez toda a intermediação, aí o Cláudio, que fica em São Paulo. E esse foi o primeiro papo com o editor do Broadcast Político. E até a próxima, hein? Obrigado. Obrigada, presidente.